Fala povo, tudo bom? Bem-vindos a Uma Vida, eu sou o Lucas e esse é mais um dos nossos podcasts. Antes da gente começar, então vamos aos avisos de sempre, estamos nas plataformas digitais, estamos aí no Deezer, no Anchor, estamos aí também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Procura aí sua plataforma favorita, Spotify, E lembrando aí que na última semana a gente bateu aí 1000 streaming nas plataformas digitais, Então palmas aí pra Uma Vida e muito obrigado aí você que ouve, Bem-vindo você que nunca ouviu e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Também estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, no YouTube, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente está no YouTube. Coloque lá no que você acha, conteúdos que você gostaria de ouvir aqui. A gente procura aqui trazer algumas reflexões, alguns aprendizados através de filmes e séries que temos por aí. E hoje eu queria finalizar, finalmente, aí a nossa série de How I Met Your Mother. Diferente das outras séries, ela teve alguns materiais, alguns vídeos entrelaçados no meio, Mas finalmente a gente chegou aí ao final, falando do Ted. Já falamos dos 4 personagens principais e agora falando do Ted. E pessoalmente aí é o personagem que eu mais me identifico, o personagem que eu mais gosto. E eu queria falar um pouquinho aqui sobre ele, Assim como vocês viram nos outros podcasts. E explicando um pouquinho, Ted é o personagem principal da série How I Met Your Mother. Na primeira temporada ele tem seus 26 para 27 anos. E ele é um arquiteto formado, ele mora em Nova York junto com seu amigo Marshall. No início da série a gente vê que o Marshall pede a Lily em casamento e a gente vê que isso toca muito o Ted, porque ele também decide de fato ter uma esposa, ter uma família, aquela família clássica, cheia de filhos, de ter a casa com cachorro e tudo mais. E a gente vê, o foco principal da série, é essa busca dele pela esposa. O que eu sei que o Marshall e a Lily têm, eu quero isso. Eu quero muito. Ao mesmo tempo que a gente vai vendo o amadurecimento dele, Porque são 8, 9 temporadas, então não tá indo pro final da série, Ele já tem seus 34 anos ali, Começando a querer caminhar ali pra meia-idade. Então a gente vê a evolução aí do Ted ao longo desse tempo, Esse, como eu falei no outro vídeo, Os personagens são um pouco nerds, Então ele é muito fã de Star Wars, De alguns programas antigos. E é bem bacana ver a evolução e o crescimento dele. Bom, e como o assunto principal da série, é como ele conheceu a mãe, Porque ele contando pros filhos, a gente vê diversos relacionamentos que o Ted tem, diversas mulheres que ele vai encontrando no meio do caminho, e algumas são encontros rápidos, algumas permanecem um tempinho, elas vão e voltam, assim como foi com a Victoria. A gente vê também aquela relação com a Robin, que fica a série toda, ele fica apaixonado pela Robin, No primeiro encontro deles ele diz que a ama, já é um ponto alto aí do episódio. Porque imagina você ver uma pessoa pela primeira vez já dizer, que ama, que já tá apaixonado por essa pessoa. E é exatamente o que o Ted faz. A gente também vê alguns momentos difíceis, Quando ele ficou noivo e no dia do casamento ele foi abandonado no altar, pela Stella. Nesse momento agora, o pessoal que tá assistindo, que nunca assistiu a série inteira, deve estar me matando porque eu tô dando 1 milhão de spoilers. Mas faz parte. A gente entende, essa jornada do Ted. O que eu acho muito, muito interessante, muito legal, é o fato de que tudo que acontece, durante esses 8, 9 anos, durante as temporadas, você vê que tudo aquilo contribui pro Ted poder chegar na esposa dele, na mãe dos filhos dele. E é muito legal ver como isso vai se construindo, como ele vai amadurecendo. Tem aquela questão do guarda-chuva amarelo, que era da mãe e que acaba passando para ele, depois volta para ela, e essa brincadeira, de várias vezes eles estarem no mesmo ambiente, eles nunca terem se visto, e você percebe que à medida, que o tempo vai passando, o Ted vai ficando cada vez mais pronto para encontrar a mãe dos filhos dele, Inclusive a própria Stella, diz que a futura esposa dele está vindo mais rápido do que ela podia. Isso não queria dizer que ela ia chegar naquele momento, no dia seguinte, mas que tudo que estava acontecendo na vida dele estava contribuindo para que aquele momento chegasse. Eu sei que está cansado de esperar e talvez tenha que esperar um pouco mais. Mas ela está a caminho, Ted. E ela está vindo
o mais rápido que ela pode. Essas são as reflexões que eu queria trazer hoje, né? Porque quantas vezes a gente tem objetivos, às vezes encontrar a pessoa para casar, ou então um objetivo profissional, e a gente não valoriza o processo, né? E muitas vezes a gente acaba reclamando, às vezes a gente fica numa atitude de até falta de gratidão pelo que está acontecendo com a gente. E a gente não consegue se dar conta de que tudo isso que está acontecendo está preparando a gente para esse próximo nível. A Bíblia diz em Romanos 8:28, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, né? Então, veja bem, né? Comece com todas. Todas é todas, não é algumas coisas, mas todas as coisas cooperam para o bem. Então, é algo que a gente não deve nunca se esquecer, né? De que tudo que está acontecendo na nossa vida tem algum aprendizado, né? É claro que tem coisas que são ruins e que, às vezes, a única coisa que vai conseguir nos ensinar é o que não fazer. Mas isso já é um aprendizado, não é? E a gente vai vendo essa corrida do Ted, né? Por exemplo, teve um episódio que ele não gostava de usar uma camisa, e aí ele começou a usar, e aí ele começou a pensar que talvez uma das ex-namoradas que ele teve poderia ser a mãe dos filhos dele, e ele vai atrás dela, e aí ele percebe que não é ela, e aí ele acaba terminando com ela, né? Então, você vê que ele, como uma pessoa, né, ele até faz coisas erradas, ele acaba errando também, né? Porque ele também é um ser humano. Ele machucou uma pessoa, né? E depois de 3 anos ele reconquista essa pessoa para depois dispensá-la de novo. Claro que dessa vez ele sofreu um pouquinho, né? No episódio lá ele tomou um chute lá que ele era praticante de Krav Maga. E a gente vê também momentos que ele, como ser humano, também errou, né? E também era digno de compaixão e de pena. E falando um pouquinho mais, né, dessa caminhada do Ted, a gente vê o quão perseverante ele é, né? Porque nesses momentos mais difíceis, né, onde ele foi abandonado por sua noiva, em que um relacionamento que ele achava que ia dar certo acabava não dando, né? Principalmente com a Robin, né, que é um personagem que sempre foi muito, muito apaixonado. Está procurando pela palavra que significa se preocupar com alguém, além de toda a racionalidade, quiser que eles tenham de tudo que sempre quiseram, não importa o quanto se destrói, você é amor. E quando você ama alguém, você não para. Nunca. Você não desiste. Porque se pudesse desistir, isso não seria amor. Isso seria uma coisa descartável, pela qual não vale a pena lutar. A gente vê como o processo é importante na nossa vida. Porque as coisas que realmente valem a pena, elas dão trabalho, né? Elas não caem do céu de um dia pra noite, né? E tem um episódio que é um dos meus favoritos, né? Que se chama O Salto. É um episódio que o Ted, ele tá um pouco em dúvida em sua carreira profissional, né? Porque não tava dando muito certo a parte da arquitetura, e surgiu a oportunidade dele poder dar aula na faculdade, né? E ele ficava naquela dúvida, e se eu trabalhar durante o episódio, né? E até fisicamente lá tem eles querem saltar, né, de um prédio para o outro, né? E a lição que é tratada nesse episódio, né, que se você não tentar uma coisa nova, né, se você não se arriscar, você nunca vai saber como é que é, né? E é bem legal que eles dão lá o salto lá no outro prédio. E o Ted, ele acaba, assim, aceitando esse emprego de professor, né, de faculdade. E o interessante é que sem perceber, ele dá aula pra futura esposa dele, né? Isso é mostrado mais à frente na série. E o legal é que, até nos piores momentos, né, ele sempre foi a pessoa que tinha mais fé dentre os 5 ali. E até nos momentos em que ele não estava tão bem, né, que a fé dele estava abalada, tinham pessoas, né, como a própria Robin, que ajudava ele a se lembrar, né, que ele é a pessoa que sempre tem fé. Ele é a pessoa que acredita e confia, né, que a hora dele iria chegar. Você é Ted Mosby. Vai começar a acreditar novamente. E, voltando um pouquinho a falar de Bíblia, eu lembro muito de um personagem, né, que é o Pedro, né, que é o apóstolo Pedro, que andou com Jesus. E ele foi chamado, né, por Jesus, né, para uma grande missão, né? Ele era um pescador, né, de peixes, obviamente, mas Jesus fala, né, que ele seria um pescador de homens. E talvez ali no primeiro momento, né, talvez a gente não entende, mas mais para frente a gente entende bem que Pedro, ele é chamado, né, para uma missão, né, de levar, né, esperança às pessoas. Assim como Jesus veio, né, ser essa grande esperança para a humanidade, ele chamou Pedro, né, para ser um daqueles que iria difundir, né, essa palavra de esperança, essa palavra de vida, né, que Deus poderia dar, né, porque naquele momento, né, muita gente estava afastada, né, afastada de Deus. Era necessário, né, que as pessoas retornassem, né, a estarem mais próximas de Deus, né, ter aquela comunhão com Deus. Mas a gente vê que Pedro,
ele era muito impulsivo, ele era muito inconstante. Você lê nos textos bíblicos ali, ele falando algumas coisas, falando coisas que eram meio que na hora, né? E é claro que a passagem mais marcante, né, é quando Jesus falava, né, que ia chegar o tempo dele, né, que ele ia ter que morrer e tudo mais, né? E Pedro fala que nunca abandonaria Jesus, né? E aí, né, Jesus, em sua sabedoria, fala que Pedro iria negar ele 3 vezes. E é exatamente o que acontece, né? Quando as coisas apertaram, ele negou Jesus, né, dizendo que não conhecia, que não sabia o que estava falando, né? E aí ele entende, né? Ele percebe ali o que realmente ele era muito inconstante, mas uma caminhada com Deus, né? É tão bom isso que Deus não desiste da gente, né? Então ele se reconciliou com Jesus, ele se reconciliou com Deus. E a gente vê, né, depois que Jesus vai embora, a primeira pregação, né, a primeira, sei lá, palestra, não sei se você queira chamar, né, a primeira vez, né, que ele pega e fala em público, né, 3.000 pessoas, né, se querem andar mais com Deus, né, querem se reconectar, buscam estar mais próximas de Deus, de Jesus. E aí você vê que de fato ele conseguiu chegar naquele ponto de estar pescando pessoas. E o que eu acho muito legal nele é que, por mais que várias vezes ele é repreendido pelo próprio Jesus, né, pelas coisas que ele dizia sem pensar, ele era alguém que insistia, né, e não desistia do processo. E é exatamente isso que acontece com aqueles que perseveram. Por mais às vezes que as pessoas, muitas das vezes, têm que aprender, e às vezes isso não é da melhor forma, através de alguns fracassos, através de algumas frustrações, mas exatamente esse é o segredo de permanecer, é que leva a gente a atingir os objetivos, as metas. É assim que nos leva mais próximo de Deus, e é assim que eu vejo o Ted. Ele é alguém que, por mais que as situações estivessem difíceis, permanecia acreditando, né, que um dia a hora dele conhecer a esposa ia chegar. E quando você vai no final da série, né, pra não dar muito mais spoiler, mas a forma, né, como acontece e ele conhece, você vê que tudo tinha que acontecer do jeito que aconteceu, para ele poder chegar naquele momento. É isso que eu queria deixar de mensagem. Se você, né, tá vivendo algum processo, tá vivendo alguma dificuldade e tá pensando em desistir, eu digo pra você, não desista, né? Deus está aí para nos ajudar, Deus conta com a gente. Assim como o Ted chegou, né, conseguiu, né, casar e ter a sua família, eu sei que você também vai conseguir aquilo que você tá almejando, tá buscando, né? E Deus está próximo. Deus não está tão longe. E é essa a mensagem que eu queria deixar. Assistindo a série, né, você vai vendo as interações, né, dos 5 personagens e tudo mais, e você vê como as coisas vão fluindo, né, como as coisas vão acontecendo, né, a vida adulta vai chegando, pessoas vão casando e vão tendo filhos, e vai havendo aquele crescimento profissional, e é o ciclo da vida, né, as coisas vão passando e é o ciclo da vida. Basta a gente aprender a viver. A gente tem que aprender a viver. Precisamos abrir a janela das nossas vidas, da nossa casa, né, para o sol entrar, mas a gente tem que abrir para a luz, né, a luz de Deus entrar nas nossas vidas. Eu queria deixar uma reflexão, eu não vou dar resposta, mas vou deixar para você refletir. E eu quero te perguntar, né, qual é o sentido da vida para você? Digita aí nos comentários o que você acha que é o sentido da vida para você. E eu quero te agradecer, você que chegou até aqui nesse vídeo. Terminamos aí, né, nossa saga aí, né, sobre How I Met Your Mother. Muito obrigado, né? Aconselho você a ouvir os outros episódios também, que eu acho que deve ter alguma coisinha vai te acrescentar, vai te ajudar. Deus abençoe você. Eu sou o Lucas. Não se esqueça que uma vida vale o mundo inteiro. Até mais.